Olá, pessoal, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu acho que é essencial para a vida da gente. Sempre foi, mas daqui para frente vai ser cada vez mais, né? É o Social Score e a Sociedade 5.0. Eu vou falar um pouquinho quem eu sou, vou colocar minha apresentação. Deixa eu só pedir, tá vazando áudio do estúdio aqui. Se alguém puder dar mute no estúdio. Yes, obrigada, valeu. Aí. Então, me apresentando rapidinho para vocês, eu sou Marta Gabriel, sou graduada em engenharia, tenho pós em marketing, pós em design, mestrado, doutorado em artes, formação executiva pelo MIT, sou futurista pelo Institute for the Future, sou autora de vários livros, eu tenho alguns best-sellers, os dois últimos são Você e os Robôs, que foi finalista do Jabuti ano passado, e Marketing na Era Digital, que a gente acabou de lançar, a segunda edição, está fresquinho, saiu do forno agora. Ele, há 10 anos já é best-seller na área de marketing para os cursos de MBA, utilizam, o pessoal do mercado também. Eu dou aula na PUC de São Paulo, no TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Eu dou aula de inteligência artificial para mestrado e doutorado. Dou aula no INSPER, na Fundação Dom Cabral. Dou aula em várias business school. Também faço parte de grupos de pesquisa. Tenho empresa de capacitação e consultoria. Sou sócia de algumas startups. Sou artista, meu doutorado foi em artes. Então, eu faço exposições no Brasil e no exterior. Eu tenho um prêmio pela Bienal de Florença, por exemplo. Sou palestrante Keynote Internacional, tenho mais de 75 palestras fora. Sou premiada 3 vezes nos Estados Unidos com melhor palestra e tenho 5 TEDx. Aliás, eu vou recomendar que vocês assistam o meu último TEDx, que foi em outubro do ano passado, no Parque do Ingá. E ele fala sobre justamente essa ligação de tecnologia e humanidade, que eu vou falar um pouco aqui agora, né? E para dar essa noção desde a história, do início da história da humanidade até os dias de hoje, para onde a gente está indo. Eu sou embaixadora no Brasil também da Geek Girls Latinoamérica. Eu adoro falar isso, porque vira e mexe, antes de eu ser embaixadora da Geek Girls, muita gente vinha e falava assim: ah, Marta, então, você é mulher em tecnologia, a gente precisa de mais mulheres em tecnologia. E aí, gente, mulher em tecnologia não brota, né? Tem que ser uma garota em tecnologia que vira uma mulher em tecnologia. E aí, essa causa eu acho sensacional, que é fomentar educação de tecnologia para garotas. E aí a gente consegue ter um cenário mais igual daqui a alguns anos, que é muito importante ouvir esses vários drivers, né? Essas várias diversidades, não só de mulheres, mas as várias diferenças, vários perfis, várias minorias. Eu tenho um agradecimento para fazer para a Local Web, eles me patrocinam para congressos científicos no Brasil e no exterior já há 10 anos, e por causa disso eu consigo ir até 5 congressos no ano, assim, tranquilamente. Então fica aqui meu agradecimento. Eu adoro falar isso, né? Porque isso é uma coisa que só eu tenho, meus amigos do exterior não têm, é uma coisa bem inovadora aqui no Brasil. Isso aqui é portfólio de clientes que eu tenho no Brasil e no exterior. Trabalho com todas as verticais, financeira, educação, varejo, todas as áreas, né? O que a gente vai falar? Então, o nosso assunto aqui é Social Score, mas vamos começar pensando um pouquinho sobre score, né? Então, o que é score? O que é a gente colocar uma nota em alguma coisa ou a gente colocar algum valor em alguma coisa, né? A nossa inteligência, ela precisa calcular e otimizar processos para que a gente consiga tomar decisão. Então, a gente só consegue tomar decisão quando a gente coloca um valor maior em uma coisa do que em outra. Então, por exemplo, eu tenho 2 viagens para fazer. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar vários fatores das 2 viagens, vou analisar vários fatores da minha personalidade para ver qual que tem a nota mais alta para eu escolher. Então, quando eu escolho uma e não outra, é porque ela tem um conjunto de valores, um cálculo final que faz com que ela seja mais atrativa para aquele tipo de atividade que eu quero fazer. Então, isso o nosso cérebro faz o tempo todo. Aliás, sistemas biológicos ou sistemas artificiais, o processo de inteligência, é isso aqui, eu defino isso, eu dou aula de inteligência artificial também. A inteligência do sistema é a capacidade de processar os fluxos de informação que vem de fora do seu corpo, né, vem do ambiente, e os seus internos, para alcançar objetivos específicos, otimizando recursos. Então, o tempo todo, o nosso cérebro está fazendo isso com tudo ao nosso redor, para a tomada de decisões. E aí, quais são os 3 parâmetros que o nosso cérebro, os 3 grandes pilares da tomada de decisão do nosso cérebro? É prazer, aumentar o prazer, diminuir a dor e economizar energia nesse processo. Então, o tempo todo, a gente está fazendo score de cada coisa que a gente faz no mundo para tentar
no resultado final, aumentar o prazer, diminuir a dor, economizar energia. O nosso cérebro faz isso o tempo todo, ok? E aí, para essa tomada de decisão, ou para as várias tomadas de decisões que a gente tem ao longo do dia, são milhares de processamentos, necessita dados. Se eu não tiver informação do ambiente, como é que eu vou conseguir saber se eu vou para aqui ou se eu vou para lá? Isso faz parte, é um dos índices que compõem o meu score, é um dos fatores que vão fazer parte do resultado final que vai me dar o caminho de tomada de decisão. Necessidade de capacidade para processar. O nosso cérebro, a hora que ele recebe dados pelos nossos sentidos, né, e que a gente capta dados do mundo, ele analisa tudo isso. Então, visual, o que tem na memória, o que a gente capta de temperatura, como você toma uma decisão de entrar numa sala X ou Y porque está mais fresca ou está mais quentinha, é o seu cérebro analisando toda essa capacidade dele de analisar esses dados, esses fluxos de informação. E toda decisão é tomada por comparação. Eu acho muito interessante, tem um matemático que ele fala o seguinte, que como a gente não tinha muitos dados na história da humanidade até recentemente, você provavelmente casava ou namorava com quem estava disponível. É por comparação. Então, qual é o melhor match para mim? É aquela pessoa dentre as disponíveis que eu comparo e que tem o melhor score para eu casar. O que acontece, que é o que eu vou falar aqui na sequência, quando a gente começa a ter muitos mais dados e começa a ter possibilidades de pessoas ao redor do planeta? Eu tenho muito mais capacidade de comparação. Então, as nossas decisões, elas são sempre baseadas em comparação, de forma relativa, e para a gente comparar, a gente faz milhares de processamentos, utiliza dados e a capacidade de processar do nosso cérebro, né? Então é assim que a gente chega em alguma decisão. Eu costumo dizer que assim, ó, a gente age conforme o que a gente mede e conforme o que a gente sente. Então, quando a gente fala de medir, se a gente estiver pensando em sistemas de maneira geral, dados. Então, quando a gente fala de sistemas humanos, como é que a gente mede? A gente tem sensores ao redor, né? A gente tem tato, paladar, olfato, audição, visão. A gente consegue, com esses dados que são não estruturados, medir o que está acontecendo, inclusive internamente, a gente processa e vê como que a gente se sente com relação àquilo e toma decisão. Tanto que o sentir faz toda a diferença nesse processo. Então, quando a gente fala do sentir, é o processamento. O medir é a captura de dados. Quando a gente vai ampliando mundos, é por isso que eu recomendei para vocês assistirem o TED que eu fiz no ano passado. A gente antes era só biológico, né? Então, o ser humano na origem era só biológico. Aí a gente começou a ter tecnologia. Quando a gente começa a ter tecnologia, imagina a primeira pá, né? A primeira pá, ela substitui a mão. Então, você começa a medir diferente o ambiente, começa a atuar de maneira diferente, se sentir de maneira diferente com relação ao ambiente, para você cavar ou fazer qualquer tipo de coisa. Conforme a gente evolui, a gente muda a tecnologia. E a tecnologia muda a gente. McLuhan falava isso, né? O homem cria as tecnologias criam o homem. Então, nesse processo de evolução, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente muda a forma de medir. E de sentir também, porque a nossa capacidade de sentir é a nossa capacidade de processar os dados que a gente tem. Então, quando a gente fala disso, ó, eu imagino que todos vocês conheçam, quem não conhece, tem uma série não sei se está na Netflix agora, mas eu assisti na Netflix, que chama Lie to Me, que ela mostra que a gente, como ser humano, a gente interpreta sinais do mundo para a gente tomar decisão. E toda a humanidade, não só uma cultura ou outra, mas é uma coisa que é geral para todas, é comprovado isso, tanto que tem sistema que já analisa isso hoje, a gente tem microexpressões que elas, na hora que a gente sente aquilo, a gente demonstra com essas microexpressões no rosto. Só que a maior parte das pessoas não consegue enxergar esses sinais visuais, faciais, nas outras pessoas. Então, por exemplo, se você olhar aqui, é um exemplo, aliás, esse é o ator que faz o Lie to Me,
em função dessas microexpressões, eu consigo tomar decisão, porque eu vejo se o outro está nervoso comigo, se o outro está triste, se o outro está com medo, se ele está com surpresa. Então, a gente passa o tempo todo capturando esses dados. Só para vocês verem que, quando a tecnologia começa a acontecer na vida da gente, hoje já existem processadores neuromórficos que eles conseguem detectar essas microexpressões em todo mundo automaticamente, instantaneamente. E um ser humano não consegue. Então, percebam, ó, conforme a gente vai evoluindo para fazer os scores de decisão, a gente vinha só com um equipamento biológico, que tem limitações para captura de dados e tem limitações para processamento. Quando a gente, só que ele faz coisas que são sensacionais, muito melhores do que as máquinas fazem ainda hoje. Só que quando você começa a complementar a medida desses sinais com tecnologia, você consegue fazer scores melhores, você consegue fazer uma análise para tomada de decisão melhor. Então, qual é o desafio nesse caminho que a gente tem para a tomada de decisão, para que a gente consiga melhorar os nossos scores? O primeiro é medir corretamente. Se eu não consigo medir corretamente, por isso que é muito importante a gente analisar da onde estão vindo esses scores. Tem que vir de algum validador ou alguém que você confie, tem que ter confiança, por quê? Se eu não medir corretamente, a gente tem uma questão muito grave de tomar decisão errada. Então, por exemplo, se o meu olho não enxerga direito, eu provavelmente vou cair, eu vou tropeçar e vou cair, porque eu não vou enxergar uma pedra no meio do caminho. Se eu não escuto direito, eu posso ser atropelada, porque eu não ouvi um trem ou não ouvi alguma coisa. Então, quanto melhor eu meço, melhor é o score. Se eu estiver me baseando em scores ou em dados que não estão sendo corretamente analisados, eu corro o risco de tomar decisão errada. Então, aí eu tenho uma questão bastante grande que eu falo para as pessoas. Eu já dei aula de pesquisa de mercado, eu trabalho com dados minha vida inteira, e o que a gente fala? A questão de não ter dados ou ter dados ruins. Tem hora que é melhor você não ter dados do que você ter dado ruim. Vou dar um exemplo. Imagina que eu vou passar um fim de semana na praia, e aí eu não sei qual é a previsão do tempo. O que eu faço? Já que eu não sei, eu vou preparada para uma coisa ou outra. Tá bom, se chover, eu tenho um joguinho aqui de baralho para fazer. Se não chover, eu tenho essa roupa de praia que eu levei. Se fizer frio, eu tenho um casaquinho que eu levei. Ok, eu vou com mais coisa do que eu deveria, mas eu vou preparado. Quando eu tenho dado ruim, eu estou danada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a previsão disse que ia fazer sol e fez chuva. Eu não tenho roupa de chuva para estar lá. Ou então a previsão disse que ia chover e eu não levei um biquíni. Então, o que a gente está falando? Que quando você consegue fazer essa navegação, essa captura, essa qualidade de dados, e ela vai aumentando, a gente vai melhorando a tomada de decisão. Mas a gente tem que tomar cuidado para quando a gente faz um score, uma análise, e a gente chega no valor de conclusão, se a gente não tiver confiança em quem está fazendo essa análise para a gente, né? Então, esse é um dos grandes, inclusive, uma das grandes discussões hoje em relação à inteligência artificial, né? O que está sendo alimentado e como ela está chegando nesse resultado. Toda vez, eu venho da área de engenharia, e a gente fala isso, se você entra com dado ruim, sai com coisa ruim, cheat in, cheat out. Se eu coloco coisa boa dentro, eu saio com coisa boa fora. Então, o que eu estou falando aqui? Que quando a gente, nosso cérebro ou um sistema de score, o que ele está fazendo? Ele está ajudando a gente. Desculpa, preciso de um golinho de água. Quando a gente está falando de sistemas, sejam biológicos ou artificiais, a gente tem que garantir que todos os dados, tudo que está entrando naquilo, está sendo para melhorar o resultado final. Se eu me apoio num sistema bom, eu fico muito mais inteligente. Se eu me apoio num sistema ruim, eu fico muito mais vulnerável. Isso vale para pessoas, tá? Quem já pediu aí um conselho para uma pessoa que não é boa de fazer análise de dados? Quem já pediu uma indicação de viagem para alguém que te deu uma fria? É porque essa pessoa não é um bom sistema de score baseado no que são os seus parâmetros, tá? Então, quanto melhor é essa ajuste, essa afinidade entre dados e necessidades que um sistema tem, melhor tende a ser o score.
quanto pior, mais injusto ele se torna. Tanto que eu adoro essa frase, que é do Deming, um matemático estatístico fantástico. Ele, no século passado, falava isso já. No século passado, hein, gente, que a gente nem tinha tantos dados. Em Deus eu confio. Todos os outros devem trazer dados. E hoje, quem não se baseia em dados está simplesmente no achômetro, né? É tanto que eu detesto quando as pessoas vêm para mim e falam assim: eu acho isso, eu acredito naquilo. Quando a gente não tinha dados, você tinha que ter você preenchia lacunas em função daquilo que você não tinha. Agora que a gente tem dados e cada vez mais dados, quanto melhor for o sistema que analisa os dados para dar para a gente um score, uma análise daquilo que você precisa como solução, melhor o seu resultado, né? A outra dimensão, então, a primeira dimensão, ó, que vocês vão lembrar, é se existe dado ou não versus dados ruins, né? Então, quanto mais dados, melhor, mas eles têm que ser bons. A outra questão é, nesses dados, é a questão de ética e de confiança. Se eu não tiver um processo ético, a gente começa a não poder confiar naquela análise que foi feita. E aí eu vou dar para vocês a indicação de 3 filmes que eu acho fantásticos para a gente pensar, e se você quiser entender como que dados são potencialmente bons e potencialmente ruins, se você conseguir ter dados suficientes de uma pessoa, e você usar isso de forma ética, você enriquece a vida dela, você traz valores que são adequados para ela, e você consegue categorizá-la no bom sentido de saber o que você pode fazer de adequado para ela, porque ela gosta daquilo e a outra pessoa não gosta. Mas, se você não tiver um validador, ou por detrás de quem está utilizando os dados, um processo ético confiável, você se torna totalmente vulnerável. Então, Privacidade Hackeada é um documentário, ele conta a história da Cambridge Analytica, então vale a pena vocês darem uma olhada, porque se você não tem noção do poder dos dados, esse documentário vai te dar qualquer dado que você tenha como comportamento, como ele dá a chance de fazer predição. Logicamente, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. A nossa grande busca, que é o que eu vou falar aqui da Sociedade 5.0, é usar todo esse potencial dos dados para o bem. Um outro exemplo, não sei quem assistiu Rede de Ódio, está na Netflix também, é um filme, e é bem recente, que é um filme polonês, por sinal, muito interessante, que mostra como que você pode manipular dados a seu favor e, às vezes, de forma não ética. Então, essa questão de quem é meu parceiro para eu garantir que eu estou tendo dados de forma ética, que estou tomando decisão de forma adequada, porque isso vai ser cada vez mais uma questão super importante na humanidade. O terceiro, porque quando a gente fala de dados, né, e a gente fala de social score, sociedade, é o ser humano ranqueado dentro, né, dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente, tem um outro tipo de dado que está biologicamente embutido na gente, que é o nosso DNA, e esse também é um outro tipo de dado que é muito, muito, muito importante e que tem que ter uma questão ética assim fundamental, baseando todas as decisões e todos os tipos de tecnologia que estão relacionadas, porque na realidade o DNA são dados, como a gente está conectado são dados, né? O Gataca, cada parte do nosso DNA da hélice. E se você modifica isso, você modifica dimensões de seres vivos, isso pode causar uma catástrofe ecológica ou pode melhorar a vida da gente, corrigindo doenças, acertando vários tipos de distorções que a gente eventualmente possa ter. Então, percebam, a gente tendo dados, a gente consegue fazer uma análise inteligente melhor, dados e processamento, e por detrás disso, tá, como que eu processo esses dados, a qualidade desses dados, a qualidade desse processamento, para eu chegar naquele índice de comparação que vai fazer eu tomar uma decisão. Quando a gente fala antes da era digital, a gente fazia isso para tudo, com o nosso cérebro apenas. Então, por exemplo, você entrou numa balada, e aí você olha as pessoas que estão disponíveis naquela balada. Você analisa um monte de coisas para chegar nesse score. Para quando você vai emprestar dinheiro para um amigo, ou para quando
você vai escolher se você compra de uma pessoa, se você compra de outra. A gente usa isso o tempo todo. Quando a gente fala agora de tecnologia, por isso que eu quero que vocês assistam esses três, isso se amplia. E amplia também a dificuldade de a gente fazer a análise de score só com o nosso cérebro, a gente acaba ficando limitado. Então, o que a gente está falando aqui? Que além do nosso cérebro humano, que desde que o mundo é mundo, desde que a gente existe no mundo, a gente usa o nosso cérebro biológico, né, que aí eu represento para vocês a evolução, didaticamente, a evolução biológica do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, o sistema límbico e depois o neocórtex, e em cima disso, a gente tem que colocar o cérebro digital. Com isso, com sistemas, hoje qualquer um que usa um assistente de voz, você faz um monte de coisa que você não fazia antes, solicitando, ampliando e deixando o seu cérebro livre. Você faz busca hoje na internet, você não fica gastando horas em cima de análise de revistas, livros, várias fontes diferentes, porque você tem, numa busca rapidinha, trocentas mil fontes, trocentas mil informações, e você usa o seu cérebro em cima disso. Então, perceba, esse cenário da gente tomar a decisão, a gente analisar, para colocar um score em qualquer coisa, ele se torna muito mais eficiente quando a gente amplia as nossas capacidades biológicas com a tecnologia disponível. Então, hoje você não consegue competir. Se a gente for olhar o cérebro humano, ele usa a nossa massa, né, biológica para pensamento, para processamento, e usa a memória para fazer essa análise inteligente, que foi aquilo que eu falei dos fluxos de informação. Quanto melhores eles forem e otimizar a energia, mais inteligente a gente é. E se a gente transporta isso para o mundo digital, a gente está fazendo isso com dados e com processamento computacional. Percebam, por que hoje é tão poderoso isso? Porque até recentemente a gente não tinha dados. Se você não tem dados, como que você pode fazer uma análise de um score bom? Aquilo que eu acabei de falar há poucos minutos, eu dependo dos dados, né, e da qualidade dos dados. Hoje a gente está num cenário repleto de dados, de sensores, cada vez maior, tanto que a explosão é gigante da parte de dados. E processamento, quase tudo que a gente sabe hoje de inteligência artificial já estava fundamentado no século passado, mas não tinha processamento, capacidade computacional para isso. Então, quando a gente fala do cenário que a gente tem hoje, de explosão de dados e de processamento, a gente tem muito mais potencial para calcular qualquer tipo de score, não só o social, para que a gente consiga tomar decisões melhores. Então, a partir do momento que eu junto essas duas coisas, né, o cérebro humano com o tipo de coisa que a gente faz bem, mais o cérebro artificial, eu consigo trazer um cenário muito mais justo e muito mais rico e muito mais inteligente para criar scores, para criar análises nesse processo. Então, para vocês terem uma ideia do cenário que a gente está hoje, essas são as tecnologias que estão estruturando o mundo hoje, não são tendências, isso são coisas que já estão no nosso dia a dia, que é a inteligência artificial, internet das coisas com 5G, que é o 5G não é só porque ele é mais rápido que ele é interessante, o que interessa mesmo é que ele conecta todas as coisas, e essa conexão, o IoT, né, o IoT, internet das coisas, são os sensores que trazem dados para o cérebro artificial. Então, da mesma forma que os nossos sentidos trazem os dados para o cérebro humano, os sensores com IoT e 5G devem trazer os dados para o cérebro artificial. Big Data, então a gente tem memória humana, Big Data é esse universo de memória que a gente tem. Blockchain, que revoluciona totalmente tudo que é transação e como a gente registra a transação. Robótica, que é corpo de inteligência artificial, nanotecnologia, impressão 3D, que afeta a matéria em vários graus, e a computação quântica, que tende a acelerar tudo isso. A computação quântica ela era tendência até ano passado, e aí ela virou realmente algo que está no mundo e evoluindo, está disponível já, tem vários fornecedores hoje de quantum computing. Então, gente, isso aqui tudo muda o modo como a gente analisa e faz score e faz algum tipo de processamento para tomar decisão.
Para quem quiser entender um pouquinho mais de tecnologia, porque faz toda a diferença essas tecnologias para onde a gente está indo, eu tenho um hot site que eu criei para dar aula para alunos, que é 50 filmes para entender o mundo digital, ou, na realidade, tem mais de 75 já aí, né? Aqueles que eu falei para vocês no começo, todos que eu falei até agora, eles estão disponíveis para você dar uma olhada aí, eu explico por que é importante. O que é legal a gente ver? A gente entendendo o que está acontecendo nesse mundo, a gente consegue escolher os melhores caminhos e escolher as melhores soluções tecnológicas para ajudar a gente a fazer análise de dados, para obter scores de tomada de decisão. Então, por que isso importa? Porque conforme a tecnologia muda, muda também o tipo de valor que eu consigo criar e gerar com as tecnologias emergentes. Então, um exemplo para vocês, bem simples, e que vem da era ainda mecânica, só o fato de eu ter rodinhas, isso muda completamente como eu consigo mover objetos, né? Inclusive as malas, o mercado de malas se revolucionou por causa das rodinhas, e você não fica mais limitado ao peso que você consegue carregar, mas você fica limitado ao que a companhia aérea deixa você levar. Então, quando a gente fala desse cenário, que a gente está ampliando na parte física, o mesmo acontece na parte mental. Quando a gente fala de olhar algo, analisar algo, e eu consigo ter sistemas visuais, eu consigo fazer coisas inimagináveis antes. Então, a tecnologia, ela muda o valor que eu consigo obter das coisas. E aí, quando eu comparo a tecnologia, que seria o humano mais o robô, quando eu falo robô aqui, é inteligência artificial mais robô, quando eu falo dessa junção, a gente consegue coisas fantásticas, mas não adianta brigar com o que está acontecendo quando você não consegue dar conta dele, você tem que passar para outro patamar. Eu adoro essa frase do Buckminster Fuller, que é assim, um dos grandes pensadores do século passado. E aí o que ele fala? Ele falava, né, que você não muda as coisas lutando contra a realidade. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. O que a gente está dizendo aqui, gente? Que conforme a tecnologia muda, a realidade muda. E se você ficar brigando com aquilo, tem um monte de gente negando a realidade. Se vocês forem olhar, inclusive, atualmente, a pandemia ela deu uma acelerada em vários dos processos que as pessoas negavam antes. E agora está acontecendo, está tendo que abraçar. Só que se você abraça, você ganha muita vantagem competitiva, porque você para de fazer o que as máquinas fazem melhor do que você abraça a realidade do jeito que ela é e você passa a fazer algo que você é único ou que você consegue fazer. E aí que vem a gente se ampliar com sistemas, a importância de quando a gente analisa qualquer coisa, um score ou qualquer outra coisa, a gente se ampliar com sistemas. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão ver que sem o sistema correto, vocês não conseguem ter vantagem competitiva. Eu não sei se vocês sabiam que para você ser taxista em Londres, você precisa decorar o mapa da cidade toda, todas as ruas. Senão você não tira a licença. Olha só, até recentemente, isso era uma vantagem competitiva enorme. Por quê? Você chegava num táxi em Londres, ele não precisava consultar guias, ele sabia onde te levar na hora e você chegava lá rapidinho. O que acontece hoje? O mundo mudou, a tecnologia mudou. Hoje, se eu chegar em Londres, eu sou uma medíocre em Londres, eu conheço 3, 4 bairros em Londres. O que acontece? Quem faz a melhor rota? Eu, medíocre em Londres, usando um aplicativo tipo Waze, ou o taxista mais expert em Londres sem usar nenhum aplicativo de trânsito? Eu, certo? Então, hoje, uma pessoa medíocre, empoderada por tecnologia, ela consegue ter mais resultado, melhor, do que o maior expert trabalhando sem tecnologia. Então, percebam, se você não usar um sistema para fazer score, você não consegue analisar score. Se você não usar um sistema para calcular o trânsito, você não consegue ter a velocidade de uma pessoa que está usando o sistema para fazer o trânsito. Um exemplo disso também é vendas. Você pode ser o melhor vendedor da face da Terra. Se você tiver uma pessoa que é novata na área, mas ela usa um sistema inteligente que analisa melhor dados, informação e fluxos, ela consegue tomar uma decisão melhor do que você. Então, o que a gente está falando aqui? Tudo que puder ser automatizado, digitalizado, vai ser, e para a gente se tornar relevante, a gente tem que saber usar isso e fazer aquilo que isso não faz. E é aí que entra a nossa grande capacidade
de navegar o mundo como ele está hoje e conseguir enxergar o que, que a gente pode fazer de melhor para cada pessoa. Quando eu faço o score, gente, a gente pode falar isso em crédito, a gente pode falar isso em marketing, a gente pode falar isso em relacionamentos, a gente pode falar isso em qualquer dimensão, saúde. É para você ter dados muito mais apurados para a tomada de decisão, para que a sua vida fique melhor. Então, como é que eu faço isso? Eu uso a tecnologia e me coloco acima dela. Então, eu brinco que para você não ser substituído por um robô, não seja um robô, seja um humano que use o robô. Eu adoro essa frase do Kevin Kelly, que é um dos grandes caras brilhantes da nossa época, e ele fala: máquinas são para respostas, humanos para perguntas. A gente tem que perguntar e a máquina responde. Então, o que, que eu preciso saber? Para tomada de decisão, eu vou perguntar algo que vai me dar um score, vai me dar alguns parâmetros comparativos para que eu possa tomar decisão. Quando a gente age pela resposta que a máquina deu, mais a nossa análise como humanos. Então, a gente tem que perguntar muito. Percebam, quando você faz uma pergunta para o Google, o que, que ele faz? Análise de um monte de fatores para trazer as mais relevantes. E ele faz um score para colocar a primeira resposta, que teoricamente é mais relevante para você, a segunda, a terceira, e aí vai. Se uma outra pessoa fizer a mesma pergunta, a resposta provavelmente vai vir diferente. Por quê? Ele analisa todos os dados dessa pessoa que ele tem, né, no histórico de navegação, etc., para fazer a análise junto com o que ele tem, né, de sites, de dados na base dele. Então, o que a gente está falando aqui? A gente tem que ser cada vez mais educado e se educar para fazer perguntas corretas e deixar a máquina dar o score adequado para a gente. Então, a gente entendendo isso, a gente se amplia. Se a gente tentar competir com as máquinas, a gente perde. E aí é engraçado, porque a gente não foi educado para isso, né? Todos nós somos educados para quê? Para dar a resposta certa, para trabalhar e para atuar como máquina. E, na realidade, a gente tem que fazer perguntas certas, porque as máquinas trazem as respostas muito mais rapidamente, muito mais variedade de respostas para a gente tomar a decisão em função da nossa humanidade. Um outro exemplo disso é quando eu coloco um caminho no Waze. Eu coloco um endereço. Ele traz 3, 4 rotas. Quantas vezes ao longo do caminho ele recalcula a rota? Isso tu é score. Qual é a rota que tem um score mais adequado para que eu tenha um resultado melhor? Mudou as condições, mudaram os dados, muda o score, muda o caminho, muda o benefício para mim. Então, perceba que a gente faz isso o tempo todo, e quanto mais tecnologia a gente utilizar para isso, melhor ficam os resultados na nossa vida e mais a gente se amplia. Esse termo, augmented human, é o humano ampliado. Quando você utiliza a tecnologia, a gente tem feito isso desde o início da história da humanidade, para se ampliar, você fica muito mais poderoso. Eu vou dar um exemplo super simples, né? Uma pessoa não consegue correr o que um carro corre, o que uma bicicleta corre. Quando eu uso uma bicicleta, eu ampliei meus músculos. Quando eu uso sistemas computacionais inteligentes, eu estou ampliando o meu cérebro. Por isso que a gente tende a ir para um futuro onde a gente vai se misturando com a tecnologia e com as máquinas. O ano passado, para falar dessa junção, como ela é poderosa, o ano passado eu fiz uma palestra para o Gartner e eu no evento deles, no simpósio, né? Eu faço palestras para eles em vários eventos, e a minha palestra era sobre isso, e eu fiz um artigo falando sobre as diferenças da inteligência artificial e a humana, como elas podem se complementar. Percebam que a inteligência artificial ela é melhor em volume, velocidade e razão. A inteligência humana ela é boa em ambiguidade, pensamento crítico, em emoção. Quando a gente combina isso, a gente tem o melhor sistema, que é um sistema misto, né? Together is better, para a gente conseguir calcular a score de qualquer coisa para a gente tomar decisão, juntando o cérebro humano com o cérebro artificial. Então, olha só para dar um exemplo disso para vocês, bots de transferência de fundos economizam US$ 300 mil anualmente devido à diminuição no tempo que as pessoas levavam para identificar e lidar com erros e aceleração do processamento de pagamentos. E essas pessoas passam a ser utilizadas em coisas que elas fazem diferença, que é na análise de pensamento crítico e problemas complexos. O Fórum Econômico Mundial hoje, ele dá como as duas principais habilidades para o futuro pensamento crítico
e solução de problemas complexos. Percebam, a gente não foi educado para isso. E biologicamente, a gente não nasce para automaticamente sabendo ter pensamento crítico, gente. O biológico, o que a gente herda no biológico é a inteligência, mas não pensamento crítico. Tem que ser educado. Se a gente usar a educação de pensamento crítico em cima da tecnologia, que pode nos dar muito mais parâmetros para cálculo de score, a gente consegue ter resultados fascinantes. Eu estou falando só de score aqui, mas a gente pode falar de 1000 outras coisas. A gente, inclusive, consegue fazer predição, tanto para score, quanto para a indústria, quanto para marketing. Muitas dimensões hoje de otimização que a gente pode utilizar para tomada de decisão. Olha só isso aqui. A complexidade do mundo é cada vez maior, tão grande, que se você não usar a própria tecnologia que criou a complexidade para resolver a complexidade, você não consegue navegar nessa complexidade, você não consegue fazer tomada de decisão, você não consegue enxergar o que está acontecendo. Lembra, ó, o enxergar o que está acontecendo é você fazer um cálculo para escolher um caminho, né? Então, é cálculo de score. Para dar um outro exemplo para vocês, hoje a gente está numa era super onde os influenciadores digitais são bastante importantes. A gente está falando, inclusive, de influenciadores humanos que trabalham no ambiente digital. E o que o influenciador, na realidade de marca, um influenciador digital faz, o ser humano faz? A gente analisa um monte de dados de qual conteúdo que meu público gosta, que horários que eles navegam, como que isso tem uma performance melhor, ou seja, a gente analisa dados. Quem que é melhor para analisar esses dados para a gente tomar decisão do próximo conteúdo, qual horário que eu vou postar, que tipo de produto que é mais alinhado comigo? Quem é melhor para fazer essa análise, ser humano ou as máquinas? Então, hoje já tem influenciadores digitais, esses 3 que eu estou mostrando para vocês aqui, são influenciadores digitais que são seres digitais, eles, na realidade, não existem, não são humanos por detrás, e eles calculam, basicamente, score de tudo, e eles têm uma performance melhor do que humanos que são influenciadores digitais. Então, perceba que essa união de você ter sistemas bons, sistemas digitais, que melhorem a performance de inteligência junto com o nosso atuação humana, é onde a gente consegue os melhores resultados. Então, o que fica para as máquinas? Onde que as máquinas são boas? As máquinas são boas em criatividade. Marta, tem certeza? Criatividade não é para humanos? Não, fofo. Lógico que criatividade é para humanos também. Mas quem faz a criatividade de associar dados para chegar em soluções novas mais rapidamente são as máquinas. Então, quem se apoia na criatividade da máquina para a tomada de decisão consegue ter uma solução melhor de mundo. A máquina é mais rápido para a conectividade, uma máquina está ligada com a outra, e para se atualizar, um humano para atualizar alguma coisa, a gente tem que estudar, tem que aprender. A máquina ela faz um upgrade rapidinho, né? Tanto que toda hora troca aplicativo no nosso celular, ele se atualiza, você nem percebeu. Então, essas 3 coisas, a gente pode contar com sistemas que nos ajudem, e aí a gente coloca em cima deles o nosso pensamento crítico. Sobra espaço, né? Se eu fizer isso aqui, deixar as máquinas fazerem o que elas são melhores, sobra espaço para a gente usar o nosso pensamento crítico, complexo, na tomada de decisão e juntar com elas para fazer o melhor ambiente, melhor cenário possível para a gente, né? Então, para onde que a gente está indo? Né? Para a gente encerrar, qual é esse caminho que a gente está trilhando? A gente está se misturando com as máquinas. Isso aqui é um gráfico do Ian Pearson. A gente veio lá de trás com várias espécies de homem, né? Hominídeo. Hoje nós somos Homo sapiens. E aí, olha só, daqui para frente, a gente tem hoje já robôs, e a gente vai começar a se misturar com tecnologia, com robôs, e robôs vão começar a se misturar com a gente. Tanto que a probabilidade é que quanto mais a gente se ampliar com tecnologia, utilizar tanto fora do nosso corpo quanto embutida nos próximos anos, mais a gente começa a ter um sistema inteligente afinado, cada vez mais afinado, né? E aí, a previsão é que daqui a algumas décadas, né, várias décadas, a gente seja um ser híbrido no planeta, máquinas e seres humanos. Esse cenário que eu estou falando é o cenário da sociedade 5.0. Então, tudo que eu falei aqui até agora, o que a gente está fazendo? Todas essas tecnologias que são da 4ª Revolução Industrial,
e todas que eu estou falando aqui agora de tecnologias digitais, inteligência artificial, internet das coisas, big data, robótica, todas essas tecnologias, elas pavimentam um caminho para uma sociedade que se torna mais inteligente e que possa ser centrada no ser humano. Ou seja, a partir da hora que eu tenho, lembra que eu falei que inteligência é você ter fluxos de informação com objetivos específicos que resolvam os problemas com um mínimo de energia. Conforme eu começo a ter tudo conectado, eu consigo fazer aquele processamento que o nosso cérebro faz desde o início da história da humanidade, para fazer da nota, score, avaliar as coisas de uma forma muito mais eficiente, combinado com a tecnologia. E aí, essa sociedade que emerge, que a gente fala, o que é uma smart city? É uma sociedade, é uma cidade onde você começa a ter todos os fluxos de informação auxiliando o ser humano, ela é centrada no ser humano. Então, por exemplo, se o trânsito está parado num lugar, a própria cidade sabe disso, que aqui está parado e aqui tem espaço, né? Que aqui está fluindo. Ela redireciona o trânsito. Se você vai para um sistema médico e você está com um tipo de doença, o próprio sistema consegue analisar seus dados para avaliar o que você precisa para trazer um resultado bacana. Então, nessa sociedade 5.0, ela é focada em solucionar problemas, em criar valor, diversidade. Então, veja que interessante, quando a gente fala de score social, até para a gente analisar como que a sociedade está distribuída para que a gente consiga considerar todo mundo. Se eu tenho quanto mais afinado for esse score, melhor eu consigo tomar decisão para auxiliar cada tipo de público que eu tenho. Então, é baseado em diversidade, descentralização. Quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala de sistemas inteligentes, eles usam fluxos de dados e eles estão, todo mundo faz parte dessa rede com o mesmo grau. Resiliência, a gente tem mudanças que aconteçam no mundo, você rapidamente consegue se reestruturar a favor do equilíbrio, o equilíbrio inteligente. Se o mundo já fosse hoje uma sociedade 5.0, quando acontece uma situação de pandemia, você rapidamente consegue, de forma inteligente, com os sistemas, saber o que você precisa mudar para ajudar o ser humano nesse processo e a gente resolver esses problemas, né? E sustentabilidade, que é a base para que a gente consiga sobreviver como espécie e esteja no planeta em harmonia com ele. O pessoal do Institute for the Future, eles trazem 3 grandes tendências para o futuro, que é comunidade, diversidade e sustentabilidade. Então, quando a gente está falando de toda essa tecnologia que está embasando, pavimentando esse caminho para a sociedade 5.0, o que a gente está fazendo? A gente está usando isso para ter melhores scores, melhores índices, melhores KPIs, para a gente tomar decisão e ter um mundo melhor para a humanidade. É isso que a gente fala, que se a gente fizer isso certo, né, a gente se amplia num grau que a gente começa a usar todas as tecnologias focadas no ser humano. E aí, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem necessidades diferentes. E para saber quais são as nossas necessidades, para saber quais são as nossas diversidades, para saber como atender, eu preciso de dados para criar scores que analisem isso. E aí, em função disso, eu consigo dar a solução adequada para cada ser humano, né? Então, é isso que a gente fala que seria o que a gente deseja. É legal quando a gente fala de futurismo, eu adoro futurismo, porque quando a gente ouve pela primeira vez esse termo, muita gente pensa que é adivinhação, né? E, na realidade, futurismo é metodologia, é ciência, onde você analisa sinais que a gente tem hoje e que dão caminhos de cenários prováveis ou cenários possíveis para o futuro. Então, percebam que o futuro a gente cria no presente. E quando a gente enxerga esses sinais no presente para traçar esses cenários de 10 anos, a gente cria o futuro que a gente quer. Então, por que é importante a gente falar sobre sociedade 5.0 e todo esse caminho de smarterização e como a gente usa os dados, como a gente faz os scores? Porque o que a gente faz aqui está criando o futuro e a gente pode escolher o futuro que é mais interessante para a gente e descartar os que não interessam. Então, disso que se trata a sociedade 5.0. A gente escolher os melhores caminhos e, para isso, a gente precisa de dados e tecnologia para a gente chegar numa sociedade super smart. Como é que a gente faz isso?
Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer a transformação digital, tanto do negócio quanto de nós mesmos. Gente, o ser humano que não se amplia com as tecnologias digitais, ele não consegue fazer parte desse cenário digital. Então, por exemplo, se eu não uso nenhum sistema digital, ou se eu, por exemplo, desabilito todos os cookies da minha máquina, eu fico invisível, talvez, para o digital, mas também nenhum sistema consegue fazer uma decisão ou me oferecer algo que seja bom para mim. Então, esse equilíbrio entre os dados que eu ofereço para que tenha riqueza de informação é essencial. Se eu não me torno digital e não ofereço dado nenhum, eu não consigo ter a contrapartida, que é a análise, que vai dar o melhor score para que eu consiga receber algo. E a mesma coisa acontece com os negócios. Então, a transformação digital permite que a gente amplie as nossas competências, melhora a autonomia dos processos e a automatização também, né? A automação também. E o score social? Bom, o score social está em tudo. No livro Você e os Robôs, eu falo especificamente da transformação digital da humanidade, daquelas tecnologias que eu coloquei para vocês ali, para onde a gente está indo. E perceba que para que a gente consiga ter uma sociedade 5.0 centrada no ser humano, eu preciso fazer a transformação digital nessas 5 dimensões que estão aqui. Existem muitas mega tendências, eu separei em 5 categorias, que é mobile, data economy, real time, social e sustentabilidade. Quando a gente fala desse contexto, o ser humano é móvel, e conforme a gente vai se locomovendo, a gente vai deixando dados em vários lugares, a gente vai capturando dados em vários lugares. Se você estiver usando o sistema correto, você deixa os dados adequados e você captura dados adequados. E a sua navegação se torna mais inteligente. Quando a gente fala de data economy, a gente está usando os dados para melhorar as condições do negócio, da vida da gente, de uma cidade, de um ambiente, seja ele qual for, ou seja, geral, para a humanidade. Tempo real, não interessa tanto aqui agora, mas para a gente ter um resultado bacana no tempo real, eu tenho que analisar os dados do tempo real. Então, se muda a minha condição, muda o meu score, muda o funcionamento. Social, nós somos sociais de origem, o ser humano, então entender a relação entre os seres humanos faz toda a diferença para eu fazer a análise do que é bom, o que não é bom para cada um. E sustentabilidade, nada disso funciona se a gente não tiver sustentabilidade do meio ambiente, se a gente não tiver sustentabilidade do negócio, das cidades, ou seja, das instituições, e do ser humano, que é o mais importante, aí a gente consegue ter esse tipo de resultado. Eu vou só trazer um exemplo para vocês aqui de algumas coisas interessantes que é centrado no ser humano, para a gente finalizar. Olha só, hoje já existe vaso sanitário que analisa os nossos dejetos para fazer uma análise de saúde, faz um social na área um score na área de saúde, para poder te recomendar o que você deve comer, o que você não deve comer. Então, a gente começa a ter vários tipos de possibilidades nesse cenário que melhoram os nossos índices de tomada de decisão. Eu vou encerrar falando um pouquinho sobre os cuidados. Quanto mais conectado a gente está, maiores são os riscos, né? Mais vulneráveis a gente se torna também. Então, tem que tomar cuidado, a gente se conecta, mas a gente tem que prestar atenção nisso. E mais humano, a gente tem que, para ter essa sustentabilidade, a gente tem que ter experiências bacanas, tem estudos que comprovam que para a gente ser feliz, ter uma experiência legal, ter uma vida legal, a gente precisa de experiências e não de coisas. E para dar experiências boas para as pessoas, eu preciso de social score, eu preciso entender quem é quem, eu preciso poder ter esse refinamento de dados para que eu consiga oferecer para as pessoas aquilo que para elas é uma boa experiência. Para mim, pode ser diferente do que para você. Vou dar um exemplo. Quando eu viajo, eu adoro cultura. Eu não ligo muito para ir para a praia, esse tipo de coisa. Eu adoro analisar coisas culturais. Então, se você entender isso de mim, se no meu score tiver isso, você vai me oferecer a viagem correta. Se você não entender, você vai oferecer a viagem errada. Então, basicamente, é isso. E para a gente dar sequência nessa nossa vida, que a força esteja com você e com todos nós. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção e vamos juntos nesse mundo digital.